Meus queridos irmãos, que a paz do Senhor nos envolva a todos nesta manhã. Se eu tivesse que escolher entre o coral e a minha palestra, eu escolheria o coral, sem dúvida nenhuma, e eu acho até que vocês também. Porque o coral, além de nos inebriar com a sua música, com toda a emoção que ela nos passa, que os cantores também nos passaram, é uma mensagem evangélica, uma mensagem doutrinária. Então o coral, sem dúvida nenhuma, é um privilégio de nossa casa. Quem chega aqui mais cedo e se deleita no ouvir o coral, pode muito bem expressar verbalmente o que eu tenho aqui dentro do meu coração. Parabéns. A nossa mente, ela está dividida em 3 segmentos. A nossa mente superconsciente, nossa mente consciente e a nossa mente inconsciente. E a nossa mente inconsciente, ela ainda é subdividida em inconsciente atual, inconsciente profundo e inconsciente integral. Para que vocês possam entender bem isto, nós vamos procurar retratar neste desenho que nós colocamos aqui no quadro negro. Iremos falar mais detalhadamente sobre cada segmento da nossa mente. A nossa mente superconsciente, retratada nessa esfera amarela de periferia, é a que nos coloca em contato com o mundo espiritual superior. É através dessa mente que os espíritos nos intuem, que passam para nós informações. Quanto mais evoluído o espírito, mais dilatada essa mente superconsciente, por consequência, mais os espíritos podem nos conduzir. Algum tempo atrás, eu falava, não sobre esse assunto, mas eu disse que quanto mais evoluído o espírito, mais ele sofre. Sem dúvida nenhuma. Porque quanto mais o espírito evolui, mais encargos, mais tarefas, mais preocupações, logicamente mais sofrimento. As grandes almas que passaram pela Terra, por defender os seus ideais, por trabalharem pelas suas respectivas causas, sofreram muito. A maior alma que nós conhecemos, que pisou o planeta terrestre, foi Jesus. E, sem dúvida nenhuma, sofreu profundamente estas consequências, por estar aqui no nosso planeta ainda profundamente limitado e trazendo um ideal maior. E quando eu terminei a palestra, um amigo nos abordou e disse assim: Aguinaldo, então eu vou ficar atrasado a vida inteira, porque sofrer eu não quero. Mas nós lembramos do Livro dos Espíritos, na pergunta 776, quando Kardec perguntou a diferença entre o estado de natureza e a lei natural. Se eram a mesma coisa. E o benfeitor respondeu a Kardec que não. Estado de natureza é o estado primitivo do ser, ao passo que a lei natural é a lei que rege o nosso progresso espiritual. E na 777, então, ele faz uma analogia e submete a apreciação dos espíritos. Então, é de se deduzir que o espírito atrasado, não tendo preocupação, não tendo frustração, não tendo grandes anseios, ele certamente é mais feliz do que o espírito mais evoluído. E o amigo disse para ele: não, seria admitir a felicidade do bruto, que não reconhece o valor das pessoas. Seria reconhecer a felicidade dos animais. Seria admitir que a criança é mais feliz do que o adulto. Portanto, o estado de felicidade não depende do estado da evolução da criatura. Às vezes a pessoa mais evoluída, sofrendo mais, se dedicando mais, ela é mais feliz do que a outra que
rudimentar, não tendo tantos anseios, tantas preocupações, não sofre nada. Portanto, quanto mais evoluído o espírito, mais ajuda da espiritualidade maior. Então, em função disso, a nossa superconsciência se alarga na trajetória da nossa evolução. A outra mente é a mente consciente, é aquela que, na nossa vida de relação, a gente tem a consciência dos nossos deveres. Hoje eu estava programado para vir fazer a palestra, isso está na minha consciência. Mas a partir de agora, ao começar a palestra, já não é mais a minha consciência que está me comandando. É o meu inconsciente. É todo o meu arquivo espiritual. Porque tudo que passa pela nossa mente consciente é arquivado na nossa mente inconsciente. A ponto de nós sermos comandados pela nossa mente consciente em 20% apenas. E 80% pela nossa mente inconsciente. Tanto é que o Paulo de Tarso disse assim: infeliz homem que sou, o que eu quero fazer, eu não faço. O que eu não quero, eu faço. Porque nós somos ativados pelo gatilho da memória, em praticamente todos os nossos afazeres, em todas as nossas atitudes. A nossa memória, ela responde automaticamente em 5 segundos. Se uma pessoa me agride, eu vou responder imediatamente com uma atitude, ou agredindo-a também, ou perdoando-a, dependendo da minha condição espiritual, dependendo do meu arquivo inconsciente. Há algum tempo atrás, eu estava operando na Santa Casa, cirurgia difícil, e eu me lembrei que eu era criança e buscava vassoura, ramos no mato, para varrer o forno de assar biscoito, que lá em Minas Gerais, à época tinha forno de tijolo, né? Onde minha mãe assava os quitutes para nós. E ela mandava que a gente fosse ao mato buscar a vassoura para varrer o biscoito, varrer o forno para fazer o biscoito. E eu operando me lembrei daquele fato e fiquei me questionando, mas como eu posso me lembrar de uma absurdidade dessa nesse exato momento? E foi fazer uma reflexão, porque eu tinha certeza de que o meu inconsciente foi ativado por alguma coisa. Porque o nosso inconsciente é como se fosse um computador. A gente arquiva e depois aciona uma tecla e vai devolver aquilo que nós arquivamos. Então eu fui verificar e percebi, pelo fato da cirurgia ser difícil, eu estar emitindo muita energia, ao bafejar na máscara, vinha um vapor quente no meu rosto. A semelhança de que quando eu ia varrer o forno, aquele calor do forno em brasa vinha no meu rosto. Então, eu acionei meu inconsciente desta forma. Se eu brigar com alguém aqui hoje e sair daqui com dor de cabeça e lá fora eu divisar o outdoor do shopping center, eu vou associar a minha dor de cabeça com o outdoor do shopping center. Se eu estiver em outro lugar daqui 10 anos para frente e divisar à minha frente esse outdoor, é provável que eu comece a ter dor de cabeça. E eu vou dizer, mas como? Eu estou ótimo, estou bem, nenhum problema. Como eu vou ter uma dor de cabeça agora? Mas se eu for analisar, foi meu inconsciente que foi ativado pelo outdoor que eu divisei à minha frente. Então, tudo que nós arquivarmos vai voltar no momento aprazado. Portanto, é bom que nós arquivemos só mensagem boa. Porque o nosso inconsciente vai mandar na nossa vida em 80% das nossas atividades. O consciente, apenas 20%. Mas no momento que nós desencarnarmos, nós vamos encerrar um programa de trabalho com o nosso inconsciente atual. Porque hoje
Eu tenho meu inconsciente atual. Eu tenho meu consciente e o meu inconsciente para esta atual existência. E eu estou trabalhando esse inconsciente. Agora, como médico. Então, eu estou médico, mas não sou médico. Eu estou homem, mas não sou homem. Porque o espírito não tem sexo. Ora nós estamos encarnados como mulher, ora como homem. Então, nós estamos, mas não somos. Então, hoje eu estou trabalhando o meu inconsciente na área da medicina, como também na área do espiritismo, como também na área da conjugalidade. Lógico que é toda uma somatória, mas prevalece um conhecimento maior que vai ficar arquivado no nosso inconsciente atual. Mas vamos imaginar que eu desencarne aqui agora, de infartão, né? Para quem é vidente vai me ver espiritualmente e meu corpo caído no chão. Mas para quem não é vidente só vai ver o corpo estirado, vai dizer, o Aguinaldo bateu com as 10. Desencarnei. E vou para o mundo espiritual levando o meu inconsciente atual, agora já não mais atual. É um inconsciente arquivado na profundidade do meu ser, se assomando a todas as minhas outras experiências vivenciadas na carne, se integrando com os outros inconscientes, vai dar uma somatória no meu inconsciente integral, que é essa esfera central. Se nós fôssemos contar essas esferas aqui dentro, que é o inconsciente profundo, teriam 6.000 esferas, ou seja, 6.000 reencarnações, como ser racional, porque daí para trás nós não temos ideia. E cada experiência se arquiva nessa esfera que nós chamamos de núcleo de potenciação energético, porque nós somos energia. A matéria é energia coagulada. Do momento que nós desencarnamos, a nossa matéria se desintegra. Essa energia do corpo volta ao mundo espiritual. Mas a nossa energia espiritual, ela continua. Vai conosco. E por consequência, vai se somar a toda a nossa experiência arquivada no pretérito. Nós voltamos a ser um espírito individualizado, não mais aquela criatura que experienciou uma vida em cada segmento da nossa sociedade, mas um espírito que agregou a sua bagagem espiritual àquela experiência do inconsciente atual, às experiências dos inconscientes pretéritos, somando no inconsciente integral. E esta esfera central, que é o nosso inconsciente integral, é o núcleo mais puro do nosso ser, porque à medida em que a gente vai caminhando através das reencarnações, nós vamos dilatando o nosso poder energético, melhorando as nossas condições espirituais, nos integrando com esse inconsciente de profundidade. E é aqui que é o chamado eu divino, o eu cósmico, que Deus estabelece o vínculo estreito conosco. Tanto é que há um aforismo: vós sois criados à semelhança de Deus. Não é que nós temos a semelhança física com Deus, fisionômica, mesmo porque não temos nem ideia do que seja Deus. Mas essa semelhança nossa com o Criador está exatamente aqui, de um inconsciente de profundidade, um inconsciente integral puro, onde realmente estabelecemos vínculos com Deus e Deus age diretamente em nós. Portanto, essa energia pode caminhar daqui para a periferia, ou seja, uma energia centrífuga, ou caminhar da periferia para o centro, uma energia centrípeta. Essa energia centrífuga é do inconsciente de profundidade,
no ser mais profundo, que é o inconsciente integral, a agir no nosso inconsciente atual. Portanto, é uma energia geralmente muito boa. Agora, essa energia negativa, ela, de uma certa forma, vai influenciando os núcleos, mas acaba por se somar aos núcleos positivos, chegando a atingir o núcleo central, fruto das nossas experiências vivenciadas no inconsciente atual. Então, nós somos energia. E, portanto, esses núcleos são energizados com uma energia de acordo com aquilo que nós fizermos na nossa existência. Se nós tivermos atitudes positivas, nós vamos energizar esses núcleos com energia positiva. Mas se nós tivermos atitudes infelizes, nós vamos energizar esse núcleo com energia negativa. Na pergunta 780 do Livro dos Espíritos, o Kardec perguntou assim: o nosso progresso moral segue o nosso progresso intelectual? A resposta do benfeitor foi não. O nosso progresso moral é consequência do nosso progresso intelectual. E, via de regra, vem bem depois do progresso intelectual. Então, nós aprendemos, depreendemos, assimilamos e vivemos. Daí a nossa transformação moral. E ele faz uma subpergunta: de que maneira o nosso progresso intelectual pode ajudar o nosso progresso moral? Fazendo com que o homem conheça o bem e o mal. Em fazendo o bem, progresso ativado. Em fazendo o mal, consequências assumidas. Porque na pergunta 778, ele faz uma indagação se nós retroagimos, se nós retrogradamos, se nós evoluímos espiritualmente. E o amigo diz que não, nós evoluímos sempre. Mas se nós tivermos atitudes infelizes, nós complicamos a nossa trajetória, para termos que acertar essas arestas aí para frente. Então, o bem é tudo que enaltece a vida. É tudo que fortalece a vida, é tudo que dignifica a vida, é tudo que sustenta a vida. E o mal é o que denigre, o que conspurca, o que mata a vida. Então, se nós pegarmos, por exemplo, um animalzinho sarnento, que chega à nossa porta, e dermos um chute nesse animal, expulsando-o da nossa frente, o que nós estamos fazendo? O mal. Se nós pegarmos esse animalzinho e cuidarmos dele, o que nós estamos fazendo? O bem. Se nós pegarmos uma plantinha que está morrendo por falta de água, e entendemos que, está morrendo mesmo, deixa eu arrancar essa plantinha, o que nós estamos fazendo? O mal. Se nós pegarmos a água e colocarmos naquela plantinha e ela vicejar, o que nós estamos fazendo? O bem. Então, em se tratando do ser humano é a mesma coisa. Se nós pegarmos uma pessoa que está vivenciando conosco de alguma forma e rechaçarmos-la, ela está sendo atendida de uma maneira maledicente. Mas se nós procurarmos vislumbrar a sua problemática e auxiliá-la, nós estamos fazendo bem. Então, de tal forma que nós vamos energizar o nosso núcleo com energia negativa, agindo no mal. E nós vamos energizar o nosso núcleo de uma maneira positiva, agindo no bem. Vamos imaginar que aqui dentro eu tenho um núcleo arquivado, mais de periferia, porque à medida que a gente caminha aqui para o centro, nós vamos energizando de uma maneira mais positiva, e os núcleos são maiores, por consequência. Mas vamos imaginar que esse núcleozinho aqui, de periferia, eu arquivei quando eu estava vivenciando a época de Jesus. E eu fui um soldado romano, e que me permiti a uma série de atrocidades. Logicamente, eu maculei o meu núcleo com energia negativa. Vamos imaginar que eu reencarnei algumas vezes depois e eu cheguei na Inquisição. Época em que se matou mais gente, em nome de Jesus, é bom que se diga, em nome de Deus, é bom que se diga. Matou mais gente do que as guerras.
na época da Inquisição. E, logicamente, como um sacerdote, eu mandei matar muita gente. Eu imagino que esse núcleo está extremamente energizado negativamente. Mas vamos imaginar que eu reencarnei um pouco para frente, vim reencarnando. Eu reencarnei aqui na época da escravatura. Eu fui um dono de fazenda, mandei bater nos pretos, nos escravos, separei pai de filho, mãe de filha, e de tal forma, com as minhas atitudes infelizes, eu maculei negativamente o meu núcleo. Tudo isso está arquivado aqui no meu inconsciente de profundidade. E eu desencarnado, agora eu tenho que me reencarnar. Qual núcleo destes que eu vou pegar para apagar essa energia negativa? Vou pegar este da Inquisição, ou melhor dizendo, da época do Cristo, esse da Inquisição, ou eu vou pegar esse da época da escravatura? Depende da minha condição evolutiva. Se eu tiver uma bagagem ainda muito a desejar, eu prefiro trabalhar esse aqui, porque tem menos problemas para eu resolver. Muito provavelmente eu vou nascer preto, numa favela, numa situação de trabalho, de dificuldade, submetido à apreciação dos meus patrões, de que vão me impor uma vida difícil, como eu fiz a época da escravidão. E vou apagar esta energia negativa que eu acumulei nesse núcleo. E vou colocar esse núcleo aqui dentro agora, totalmente, vou colocar ele em azul para caracterizá-lo, um núcleo totalmente limpo, desenergizado negativamente, agora um núcleo limpinho. E eu melhorei um pouco, porque como um preto na favela, lutando, batalhando, adquiri humildade, resignação, paciência, melhorei bastante. Mas agora como eu melhorei um pouquinho, eu vou voltar e vou pensar, mas tem esse núcleo aqui, da época do Cristo, muito energizado negativamente. Será que eu vou ter estrutura agora para encarar esse núcleo? Não, ainda não. É melhor eu pegar esse da Inquisição, que é um núcleo menos complicado. Então eu vou nascer numa situação em que eu vou ter que trabalhar para apagar toda aquela problemática que eu criei no pretérito. No Livro dos Espíritos tem uma pergunta que diz assim: basta arrepender para ser salvo? Não. É necessário refazer caminho. Então eu tenho que trabalhar agora esse núcleo que eu arquivei na época da Inquisição. Vamos imaginar que eu melhorei bastante. Mais encarnação, tendo melhorado mais, aí agora eu tenho esse núcleo arquivado à época do Cristo, onde realmente eu fiz uma série de absurdidades. E eu agora vou encarar esse núcleo. Um exemplo disso, nós sabemos que a última reencarnação de Judas foi com Joana d'Arc. Porque Judas entregou Jesus, arrumou uma situação muito complicada, a ponto, no seu sentimento expresso de culpa, ele ter se matado. E foi reencarnando, 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 até que um dia, ele, no hino da alma, sentia a necessidade de refazer tudo aquilo que ele fez à época do Cristo. E lhe deram uma oportunidade. Olha, tem uma reencarnação proposta na França para uma moça que vai fazer esse papel assim. Você pode até encarar esse momento para você refazer aquilo que você criou à época de Jesus, uma vez que agora você está aparatado para desincumbir-se dessa tarefa. E ele, Judas, não, tudo bem, deixa comigo. E reencarnou como Joana d'Arc. Então veja que o espírito não tem sexo. Ele, à época, era Judas, homem, voltou como Joana d'Arc, mulher, para resgatar o débito. E se nós formos pensar, Joana d'Arc é uma jovem, cerca de 20 anos, tinha vidência,
tinha premonição, tinha mediunidade de cura, tinha tantas faculdades, e assim mesmo, apesar de tudo, por uma cotovelite, ou por uma, vamos dizer, uma inveja dos seus contemporâneos, foi levada à fogueira, morta, queimada. E nós deveríamos perguntar a Deus: Senhor, mas como o Senhor permitiu que uma moça maravilhosa fez tantas curas, tantas bênçãos, e agora o Senhor a submete à fogueira? Onde está a sua justiça? Deus não cobra. A gente às vezes fala: eu estou pagando nessa existência. Pagando o quê? Pagando nada. Deus não cobra nada. Aliás, nós estamos aqui nesse planeta de graça, respirando esse ar que a gente nem vislumbra, de graça, não paga nada. A água que a gente toma também é de graça. Não essa que chega em casa, que é mecanizada, então a gente paga pela mecanização, mas a água em si é gratuita, vai na fonte e ela é gratuita. Se nós não trabalharmos, não fizermos nada, não morremos de fome, porque a natureza nos atende. Haja visto no Brasil quantas frutas existem, quantos produtos da terra naturais, e que nós podemos matar a nossa fome. Então nós vivemos no planeta Terra de graça, misericórdia, bondade, prodigalidade divina. Então Deus não cobra nada. Nós não estamos pagando nada. Nós estamos simplesmente refazendo caminhos. Por isso é que é uma necessidade premente da nossa alma refazer o caminho. Não tem como nós irmos a Deus sem trabalhar todo esse inconsciente de profundidade, transformando os núcleos negativos em positivos e apagando toda a mácula negativa que tivermos feito, transformando-a num núcleo perfeito, com uma energia extremamente positiva. Agora, nós vamos fazer aqui uma transposição dessa gravura para cá, para nós entendermos o que acontece na nossa vida de relação, dentro da nossa condição sexual. Porque o homem, ele reencarna várias vezes como mulher, e a mulher reencarna várias vezes como homem. Isso é o espírito que tem que ter essa experiência. Mas para a nossa atual existência, esta de agora, nós temos uma energia, chamada energia psissexual, que é a energia que provém do sexo, mas não do sexo de periferia, é do sexo de profundidade, da essência, porque o homem é diferente da mulher. O homem é mais duro, a mulher é mais mole. O homem é mais razão, a mulher é mais emoção. Então, se nós formos comparar o homem e a mulher, são dois mundos diferentes e que têm que conviver harmonicamente nessa atual existência. E tudo que diz respeito à criação é harmônico. Nós temos o dia e a noite. Nós temos o sol e a lua. Nós temos o inverno e o verão. De tal forma que tudo que Deus coloca para nós é harmônico. E até a ponto de ele colocar o sexo masculino e o sexo feminino. Ou seja, a mulher e o homem justapostos. Para estabelecer aqui uma hegemonia extrapolada nesse desenho, desse retângulo, onde dois triângulos estão justapostos, entendendo que os dois são extremamente semelhantes. Só que aqui, vamos imaginar que nós estamos na nossa atual existência. Como mulher, a mulher tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 energias femininas e tem uma energia masculina. Por quê? Porque a mulher acaba com toda a sua particularidade tendo alguma coisa do homem. Vamos dizer, um poder de resolução mais enérgica, tem um pouco mais de razão. Então ela não é totalmente feminina, ela tem algo do sexo masculino. Se nós invertermos, a situação é a mesma. O homem, nessa atual existência, eu quero colocar aqui essa atual existência, é uma existência ainda rudimentar,
Mas na medida em que a gente vai reencarnando, nós vamos melhorando a nossa condição vibratória, a nossa energia. Então, se eu pegar, por exemplo, a mulher reencarnada nos primórdios, ela está assim. Mas ela já reencarnou várias vezes como mulher, várias vezes como homem, mas na atual existência. Se nós percebemos que ela já está reencarnada aqui, mais próximo do inconsciente integral, ou com mais experiência, ela vai ter 6 energias femininas e 2 masculinas. Se essa mulher for analisada, reencarnando, e tiver já mais próximo do inconsciente integral, ela vai ter uma energia de 5 energias femininas e 3 masculinas. Para chegar, através de muitas reencarnações, no inconsciente integral, e ter o mesmo poder energético, feminino e masculino, 4-4. Se eu analisar as reencarnações masculinas, tendendo ao inconsciente integral ou inconsciente puro, vai acontecer a mesma coisa, porque o homem, embora esteja reencarnado já agora, vamos dizer, nesse exato momento, tendo já uma condição espiritual muito boa, ele vai estar tendo energia masculina, mas feminina também, a ponto de chegar no inconsciente integral com a mesma energia psissexual. Não é energia de sexo de periferia, é da essência do ser. Para que vocês tenham um exemplo disso, eu vou citar como homem. Quem chegou nesse ponto aqui? Chico Xavier. Porque se a gente analisar o Chico, ele parecia mais uma moça do que um homem propriamente. Se nós analisarmos o sexo de periferia, ele é um homem, nenhuma dúvida. Com todo o psiquismo do homem. Mas se nós formos olhar no sexo, na sexualidade de profundidade, na força energética psissexual, o Chico parecia mais uma menina, uma moça, do que um homem. Porque ele era dócil, amorável, compreensível, era uma criatura maravilhosa. Diferente daquele homem que é duro, que procura não deixar passar em branco, que não cobra, e é mais ou menos o que nós somos. Mas o Chico chegou um dia a dizer: eu não faço nada contrário ao que minha consciência manda fazer. Então chegou ao clímax da evolução espiritual. Então ele está aqui como homem, mas com energia psissexual igual, masculina e feminina. Agora eu vou pegar uma mulher que fez uma trajetória de lá para cá. Madre Teresa de Calcutá. Ela parecia mais um homem do que uma mulher. Por quê? Primeiro que não tinha batom, não tinha pintura, não tinha brinco, não tinha colar. Apenas um cordão no pescoço com o crucifixo de Jesus. 2 roupas, por sinal, muito simplesinha. E ademais, pela magreza, nem seio tinha. Então, olhando para ela, parecia mais um homem do que uma mulher. E um detalhe: firme na sua proposta. Ela enfrentava todo mundo. Na África, quando tinha as minas, aquelas bombas que as pessoas pisavam e eram explodidas pela bomba, ela chegou para os africanos e disse assim: ou vocês tiram isso daqui, ou eu vou pisar em cima e vocês vão me explodir. Como tantas outras vezes, ela enfrentou outras criaturas para impor o seu ponto de vista. Então, se nós fôssemos analisar de uma maneira mais percussiente Madre Teresa de Calcutá, que nós sabemos que é a reencarnação da Maria de Magdala, tendo evoluído tanto, chegou nesse ponto, ela parecia mais um homem do que uma mulher. Mas chegou nesse ponto de ter o psiquismo psissexual igual, feminino e masculino. Sabe quando é que Madre Teresa de Calcutá e o Chico Xavier vão reencarnar na Terra? Nunca mais. Só por uma missão, se eles aceitarem. Porque aqui eles conseguiram apagar
toda energia negativa arquivada no pretérito, transformando esse inconsciente de profundidade numa energia positiva, integrando-se com a vontade divina. Isto é a nossa trajetória. Nós todos temos que refazer caminho. Portanto, nós devemos ter muito cuidado com aquilo que nós estamos fazendo. Todo o mal que nós fizermos vai ficar arquivado no núcleo e vai ser jogado na profundidade. Tem pessoas desonestas que se locupletam às expensas da desgraça alheia. Vão um dia ter que reencarnar e devolver aquilo à universalidade. Tem pessoas que estão hoje violentando os sentimentos dos outros. Não há dúvida que vão ter que refazer caminho. Tanto é que o Cristo disse assim: bem-aventurados os puros, porque eles verão a Deus. A única maneira que nós temos de um dia divisarmos o Criador é no estado de pureza de alma. Porque enquanto formos maculados pelas nossas atitudes infelizes, estamos certamente muito longe ainda de Deus. A doutrina espírita tem um grande papel de nos motivar a fazer essa caminhada mais rápida. Na pergunta 785 do Livro dos Espíritos, o Kardec perguntou qual o entrave para o nosso progresso. E o benfeitor disse a ele: o orgulho e o egoísmo. Nós sabemos que a pessoa orgulhosa acha que sabe tudo. Ah, eu sei, estou numa boa, eu sei tudo, deixa comigo. Como? A pessoa deveria se dar conta da sua limitação espiritual e trabalhar a essência do espírito. Porque o que acontece hoje é o homem estar envolvido com a materialidade, vivendo mais ou menos o terra-terra, deixando de valorizar a essência da alma, que é a única que vai, porque nós deixamos tudo aqui na terra. O egoísmo é o outro grande entrave, porque nós temos muito para dar, mas nós pensamos só em nós. Ou quando muito pensamos naqueles que estão sob nossa dependência. Nós não vislumbramos o ser integralizado numa humanidade à qual pertencemos. Porque o dia que o homem for humilde a ponto de se entender limitado, ele vai buscar solução. Ele vai procurar melhorar. Ele vai dar um passo adiante. De outra forma, ele vai apenas dificultar o seu progresso, envolvido no seu orgulho imanente. Todas as oportunidades que nós tivermos de fazer o bem, bom para nós, porque nós estamos acelerando o nosso progresso espiritual. E essa condição que a doutrina dá para nós, de entendimento, favorece o nosso progresso. Porque enquanto a gente não entende, a gente progride. Aritmeticamente. 1, 2, 3, 4, 5. Mas do momento que nós passamos a entender a problemática da vida com as suas particularidades, o nosso progresso é geométrico. É 2, 4, 8 e 16. Daí o grande contributo da doutrina espírita. E na pergunta 798 do Livro dos Espíritos, o Kardec pergunta: mas o espiritismo será uma crença popular ou uma crença de minoria? Então o benfeitor disse assim: uma crença popular. Porque na doutrina espírita está a lei natural. O espiritismo está na lei natural, como a lei natural está no espiritismo. Então a pessoa vai ter que se dobrar frente à proposta doutrinária que está embasada na lei natural, na verdade, sob o peso de passar pelo ridículo de não aceitar a doutrina. E na 799 ele pergunta: mas como o espiritismo vai contribuir para o progresso da humanidade? Fazendo com que o homem deixe de ser materialista e procure vivenciar o seu lado espiritualista, ou seja, investir na sua bagagem espiritual, vivenciando muito bem a atual existência, construindo um mundo melhor. Porque às vezes a pessoa pensa: ah, mas eu vou para o centro, minha vida continua uma porcaria. Não está adiantando nada.
Não é o fato da pessoa vir para a religião que vai resolver o problema. Não, pelo contrário. A religião tem o aspecto de mostrar a verdade, para que a pessoa possa se construir. Divaldo Pereira Franco foi fazer uma palestra nos Estados Unidos. E então o americano perguntou para ele, mas qual que é a sua proposta de vir fazer essa palestra? Sim, trazer um esclarecimento às pessoas. Mas no que é que isso vai contribuir? Para que o homem seja melhor hoje do que foi ontem, e que seja melhor amanhã do que está sendo hoje. Então, o grande papel da doutrina espírita é fazer com que hoje nós possamos refazer caminho. Porque até agora nós ficamos dormindo. Até agora nós ficamos indiferentes. Até agora nós crescemos muito devagar. E nós precisamos acelerar esse processo, uma vez que nós estamos entrando para o planeta de regeneração. Hoje a Terra é um planeta de expiação e provas. Planeta limitado, compatível com a nossa condição, onde o mal ainda sobrepuja o bem. Mas a Terra vai passar a ser um planeta de regeneração, onde o bem sobrepujará o mal. E nós somos pessoas importantes, conhecedores da doutrina, nesse contexto. Porque nós vamos influenciar as pessoas com o nosso exemplo. Porque a palavra desperta, mas quem arrasta é o exemplo. Nas casas espíritas, entram pessoas em duas condições. Uma pela dor, quando a pessoa está sofrendo e vai buscar um recurso, e se defronta com o espiritismo e se consola. Porque a doutrina espírita é o consolador prometido por Jesus. A outra situação é quando ela conhece alguém que tem um comportamento mais ou menos consentâneo, com a essência do espírito, e vendo isso, não, eu vou lá porque o fulano tem uma conotação legal e eu quero então conhecer essa doutrina que ele professa. Muito raramente, se é que acontece, alguém estuda a doutrina, se dá conta da sua essência, então agora eu vou seguir o espiritismo. Isso é muito raro. Então esse é o grande papel do espiritismo. Fazer com que o homem entenda e possa influenciar os outros, e nesse contexto, fazendo com que a humanidade caminhe em passos largos para contribuir para que esse planeta de regeneração seja implantado no seio da Terra. E na pergunta 800, então Kardec questiona ao benfeitor, mas será que o espiritismo vai conseguir modificar essa alienação humana? Essa indiferença que o homem tem frente à essência do espírito? O amigo espiritual disse a Kardec, sim, devagarzinho, a doutrina vai deixando cair o véu da obscuridade, fazendo com que o homem tenha noção da verdade. E na medida em que o homem vai se apossando da verdade, vai modificando a sua característica, o seu comportamento. Aí Kardec, na 801, questiona o benfeitor. Mas então, por que o espiritismo veio tão tarde? Há 157 anos atrás, o Kardec fez essa pergunta quando ele codificou a doutrina. Por que só agora o espiritismo veio? E aí o amigo disse para ele, a humanidade não estava preparada. Não se pode dar um alimento pesado para uma criança, como não vai se dar um alimento, vamos dizer, uma papinha para um adulto. Tudo tem que ser compatível. Não foi sem causa que o Cristo disse aos seus discípulos, não vão aos gentios, aos pagãos. Preguem primeiro a minha doutrina aos integrantes de Israel. Porque aquele povo já estava preparado para receber o cristianismo, mas os gentios não. Só mais tarde é que os pagãos foram visitados pelos discípulos para se implantar a doutrina do Cristo naquele meio. Então assim acontece com o espiritismo. A doutrina só veio há 157 anos atrás, porque foi exatamente a época em que o homem apresentou condição para assimilar essa verdade trazida pelos Espíritos. E na pergunta 802, então Kardec dá um checkmate. Mas então, não seria bom, já que os Espíritos vieram para mostrar essa verdade e arrebanhar todas as pessoas, que eles, os Espíritos, fizessem verdadeiros prodígios? E o benfeitor disse para ele, mas Jesus os fez em mãos cheias.
curou cego, leproso, obsediado. Jesus fez tudo. E ele conseguiu arrastar alguém? Não, pelo contrário, foi crucificado. É necessário que o homem tenha a maturidade para entender a seu tempo esta verdade, para justificar inclusive o seu mérito. Então a doutrina espírita está chegando agora para nós. As casas estão cheias, porque ela é racional, ela é lógica, ela é convincente, ela vai de encontro ao nosso raciocínio, para que nós possamos aproveitar melhor a nossa atual existência. A grande problemática da humanidade hoje ainda significa ignorância. A pessoa não sabe, troca os pés pelas mãos, acaba fazendo as absurdidades, depois atravanca o progresso e tem que sofrer as consequências. Meu pai não quer que o ímpio sofra, quer que ele se transforme. Assim colocou um profeta da antiguidade chamado Ezequiel. A proposta de Deus não é que a gente sofra, é que a gente melhore. Então nós estamos sofrendo, esse sofrimento que nos molesta, que nos aborrece, exatamente pela nossa ignorância, pelas nossas atitudes infelizes. Porque aquele sofrimento que as grandes almas têm, é um sofrimento sublimado. As pessoas nem dão importância, acham aquilo natural e nem dizem que estão sofrendo. Mas aquela pessoa ainda presa a um passado animalizado, rudimentar, conspurcado, maculado, ela não aceita o sofrimento. Ele diz, meu Deus, mas eu estou sofrendo demais. É possível que uma pessoa sofra tanto, e reclama. Mas quando a gente já tem um nível de entendimento, e que passa a entender que, acima de tudo, está a misericórdia divina, atuando a nosso favor, dando mais uma oportunidade, ao invés de reclamar, nós vamos dizer, meu Deus, muito obrigado, porque o Senhor está me dando a oportunidade de refazer o caminho, para que eu possa me construir e me aparatar para um mundo mais feliz que está à minha espera. Portanto, estamos agora finalizando este mês espírita. Tantas palestras foram trazidas exatamente com o intuito de nos motivar a fazer esse processo de transmutação espiritual. Eu espero que cada um possa ter amealhado melhor e a partir de agora dê um passo mais acelerado em direção ao progresso. A doutrina espírita é a consumação da promessa do Cristo, quando ele disse assim, eu não os deixarei órfãos, disse o divino pastor, pois um outro consolador enviarei para vós. Apoiados pela fé, no bordão da caridade, na calma, na tempestade, jamais vos sentireis sós. Amando-vos uns aos outros, como eu vos amei, e os atos que pratiquei, se praticardes também, em todas as vossas lutas, com o coração vigilante, tereis o amparo constante dos benfeitores do além. Na pobreza ou na opulência, se tiveres humildade, se amardes a verdade como a vós mesmos vos amais, percebereis o Espírito Consolador a vos falar de amor, de entendimento e de paz. Ele que estará convosco pelos séculos afora, recordando tudo que agora aqui eu vos ensinei, dará de mim testemunho às futuras gerações, relembrando em novas lições de Deus a suprema lei. Se em vossas fraquezas vos sentides pequeninos, os meus mensageiros divinos vos darão ânimo e fé. E quando muitos caírem ao peso da iniquidade, vós herdeiros da verdade, permanecereis de pé. Eu estarei sempre convosco na luz dos meus mensageiros, vossos leais companheiros na senda de amor e paz. Serão eles, na verdade, que meu nome acenderão, dentro do vosso coração, os mais nobres ideais. Serão eles que, vindo dos altos espaços, recordarão os meus passos, da manjedoura ao tabor. Serão eles que, entre guerras e fome, exaltarão meu nome na luz do Consolador. Assim se expressou, horas antes do Calvário, o sublime missionário crucificado na cruz. É por isso que agora, com humildade e amor, abraçando o Consolador, nós revivemos